Pois bem, um abraço a todos. Vamos hoje falar um pouquinho sobre leitura e um pouquinho sobre literatura. Para isso, vou indicar dois autores que não são muito estudados pelas universidades brasileiras. Um deles é o Harold Bloom, autor de livros como O Cânone Ocidental e como e Por que Ler. O outro autor é o autor desse livro aqui, outro escritor, C.S. Lewis, autor do livro, dentre tantos livros, Um Experimento na Crítica Literária. C.S. Lewis também escreveu a obra As Crônicas de Nárnia. Muita gente agora vai conseguir fazer relação. Então, sobre o processo de leitura e literatura. Para Harold Bloom, ele no seu livro Como e Por que Ler, ele vai ali, antes de ele entrar nas análises de contos e de obras literárias, ele faz uma introdução muito interessante. Nessa introdução, contém várias dicas para quem deseja mergulhar no mundo da leitura. Primeiro, ele começa citando a autora americana, agora eu esqueci a nacionalidade, mas a autora Virginia Woolf. E Virginia Woolf falou o seguinte, certa vez: se o melhor conselho a oferecer para alguém que gosta da leitura é não receber conselho. Então, toda essa ali o texto de Harold Bloom vai caminhar à contramão da atual crítica do que os professores atuais das universidades brasileiras falam. Que a leitura ela é um processo político, um processo de engajamento, e a literatura ela se compreende com a sua ideologia social. Ela também a literatura serve como um instrumento de abordagem de questões sociais, excluídos sociais, minorias, e o leitor, ao ler a literatura, também é uma forma de autoconscientizar-se, conscientizar-se e denunciar as questões, os problemas sociais. Ou seja, atrás dessa bela narrativa que é apoiada em Alfredo Bozzi, é apoiado em Antônio Cândido, se esconde o Batman moderno, o justiceiro social. E Harold Bloom, ele caminha por um outro lado. Ele passa por um outro caminho, que a leitura, ela é primeiramente um processo de amadurecimento pessoal. Existem várias fases na vida de um leitor. O leitor, primariamente, ele não é muito maduro, e o amadurecimento, ele vem com o tempo. E, oxalá, através da leitura, ele possa utilizar, ele possa evoluir enquanto ser humano. A evolução humana para Harold Bloom, ela é uma tarefa muito grande, muito difícil e altamente complexa. Tarefa essa muito complexa para uma vida, quanto mais para os leitores da justiça social, que querem mudar a vida do vizinho. E o universo da leitura é tão extenso, ao mesmo tempo tão extenso, mas sem garantias alguma. Não há garantias no processo de leitura. Então você não pode, é impossível, atribuir função à literatura, à leitura, como pretende os
justiceiros sociais como Paulo Freire, os marxistas em geral. Por outro lado, temos o C.S. Lewis. C.S. Lewis, principalmente ali nos 3 primeiros capítulos desse livro, os 3 primeiros capítulos, ele vai ali descrever 2 tipos de leitores. E também esses 2 tipos de leitores, eles podem ser enquadrados também em outras modalidades da arte que não seja a literatura, o filme, uma fotografia, uma música. Então ele divide os 2 grupos. Primeiro grupo, os literariamente iletrados e os literariamente letrados. Os iletrados são aquele grupo que ele chama de caçadores de status. Eu leio para colocar no Facebook, que eu li o livro. Eu leio para competir, que hoje, nesse ano, eu li 10 livros. No ano que vem eu vou ler mais de 10. Eu leio porque eu não tenho outra coisa importante para fazer. Ou seja, a literatura e a leitura, ela faz parte da vida desse grupo, faz parte de atividades periféricas. Ok? Esse mesmo grupo, ao apreciar uma música, eles estão preocupados com o ritmo. Para cantar, cantarolar. Quando eles vão assistir um filme, eles estão preocupados com um filme de ação, porque tem muitos acontecimentos. O que chama a atenção para ele não é o prazer da navegação, é o acontecimento. A narrativa é como se fosse uma navegação. Horas aceleradas, horas mais lentas. O leitor letrado, o literariamente letrado que ele fala, é aquele tipo de leitor que se apaixona pelo próprio ato da leitura. E essa leitura, ele reflete sobre esse ato. Reflete de uma forma em que ponto essa leitura vai transformar o seu caráter. E naturalmente vai refletir na sua visão de mundo. É aquela pessoa que vai escutar uma música e ele se preocupa com os acordes, com as notas, com os instrumentos que compõem aquela nota, aquele acorde. A hora que entra a bateria, a hora que entra a guitarra, nessa frase musical, observa, não tem certo instrumento, o instrumento ele entra depois, ou seja, toda essa química entre os instrumentos. O literariamente letrado é aquele leitor que quando ele não lê, ele está em uma fase da vida que impede ele de ler, ele se sente empobrecido. Ele se sente empobrecido. É aquele também que vai assistir um filme e ele se preocupa com outros elementos que abordam o filme e ele sente prazer nisso. Então, ele aprecia a arte de uma forma racional, intelectual, e essa apreciação faz parte da própria vida como intelectual. Diferente daquele cara que vai beber cerveja para ficar bêbado. E o outro, o apreciador de cerveja, ele aprecia para sentir o sabor, o amargor, o sabor, os componentes que fazem parte do sabor, que vai comer e começa ali a sentir prazer nos temperos, diferentemente daquele que enche o prato de arroz e só quer passar matar fome. Então, essas 2 formas. O leitor iletrado, que quando se depara com uma obra literária, muitas vezes ele está preocupado com os romances onde a ação é acelerada, um conto policial, e você não vê muita diferença no seu ser enquanto ser humano, no seu vocabulário, na sua visão de mundo.
ele lê, simplesmente lê. E se vangloria que é eclético. Eu escuto de tudo, eu leio de tudo, mas o vocabulário, a visão de mundo dele é uma visão empobrecida. Diferente daquele leitor que a sua visão e a sua personalidade, o seu vocabulário enriquece a partir do momento que ele reflete na sua apreciação artística, na sua leitura. É isso. Então fica aí a dica. Harold Bloom, autor muito bom, e C.S. Lewis. Um abraço a todos.